minhas amigas e meus amigos. Nesta minha reflexão, hoje, vamos falar na constituição dos grupos de aprendizagem cooperativa. Como sabemos, é importantíssimo para que haja esta aprendizagem cooperativa que o professor crie pequenos grupos dentro do grande grupo que é a turma. Logicamente que quando esta filosofia da aprendizagem cooperativa está impregnada, foi aceito por todo o corpo docente, pela equipa diretiva, etc. Portanto, torna-se muito mais fácil aplicar esta aprendizagem cooperativa dentro da sala de aula. Quando isto é feito na minha aula, só na minha aula, pois posso-vos dizer que não é uma tarefa fácil, mas é possível. Neste sentido, ou num ou noutro caso, temos que ter sempre presente que quanto maior for a heterogeneidade da turma, mais facilmente se pode aplicar e criar grupos de aprendizagem cooperativa. Para aquelas turmas homogéneas, que muitas vezes as próprias escolas, a partir da secretaria ou administrativamente fazem, tanto em que constituem as turmas mais homogéneas, precisamente para benefício da própria escola, dos próprios alunos, em que os alunos são agrupados mediante as médias que obtiveram, portanto, no ano anterior, ou através do género, portanto, através das raças. Portanto, estamos em situações bastante diferentes se considerarmos uma turma heterogénea ou uma turma homogénea. Mesmo assim, o professor, ao criar os pequenos grupos, em primeiro lugar tem que ter em consideração o grande grupo, que é a própria turma. Vamos imaginar que essa turma que nos calha ao professor no início do ano pode ser uma turma já conhecida, pode ser uma turma totalmente desconhecida. Portanto, aqui também temos logo uma forma de formar os grupos completamente diferente. Se a turma é conhecida, se já há uma certa familiaridade entre os alunos e o professor, se há uma forma já de estar e de respeito, etc. Portanto, torna-se muito mais fácil criar estes pequenos grupos. Caso contrário, porque temos de ter um bocado de paciência e dando passos pouco a pouco. Para formar estes pequenos grupos, portanto, há três possibilidades. Primeiro, formar os grupos ao acaso, portanto, através do sorteio, através dos papeizinhos, e vai-se tirando, e o número 1 fica com o número 10, com o número 13. Temos depois uma segunda forma de juntar esses grupos, de constituir os grupos, que é deixar que sejam os alunos a fazer a escolha. Portanto, o professor simplesmente se limita a mandar pôr as mesas e dizer aos alunos: agora façam o favor de escolher os vossos colegas. E por fim, há uma terceira forma, que é ser o professor a decidir. Logicamente que destas três, todas elas são viáveis. Por exemplo, a primeira, formar os grupos ao acaso, depois entra muito bem logo no início do ano letivo e procura-se depois fazer os respectivos ajustes, mas fica bem, porque esses grupos, depois, nessa altura, procuram fundamentalmente criar um bom ambiente entre eles, conhecerem-se melhor, e até mesmo criar uma certa identidade do grupo. Depois, a segunda, deixar que sejam os alunos a fazer a escolha. Logicamente que isso também é possível para certas atividades, porque não é aconselhável facilmente estes grupos, se forem constituídos a partir do desejo dos alunos, vamos ter certamente grupos de amigos e não grupos de trabalho, que é aquilo que nós pretendemos. E em terceiro lugar, ser o professor a decidir. Logicamente que se o professor conhecer bem os alunos, ou quando tiver esse conhecimento, é preferível que seja ele a indicar
indicar, portanto, a formação e ser ela a formar esses grupos da aprendizagem cooperativa, porque é muito importante que nesses grupos, pelo menos, tenhamos um líder, um bom aluno, um aluno médio, um aluno fraco, portanto, que sejam grupos heterogéneos. Não é considerável o grupo homogéneo. Mesmo que isso também, na aprendizagem cooperativa, às vezes se juntam para fazer certos desafios. Em relação a estes pequenos grupos, quantos elementos devem existir nesses pequenos grupos? Bom, na aprendizagem cooperativa podemos dizer que o número limite seria talvez os 4 elementos. E também pode formar-se grupos de 3, julgo que sim, pode-se formar perfeitamente, e até de 2. Portanto, há atividades, por exemplo, leitura, escrita criativa, muitas atividades que podem ser feitas portanto, 2 alunos, 2 a 2. Há outras que pode perfeitamente o grupo ser de 3 elementos e o máximo aconselhável na aprendizagem cooperativa são 4 elementos. É importante que tanto no de 2 como de 3 como de 4 elementos se desenvolva, portanto, esse espírito pacífico, esse espírito de grupo, para que de facto haja trabalho. Isto é que é importante. E logicamente que, permitam-me que vos diga, portanto, pela experiência que eu tive e que verifiquei em colegas que aplicam muito bem esta aprendizagem cooperativa nas suas aulas, concretamente um colega meu de matemática, que era espantoso chegar a uma sala dele e ver como é que os alunos trabalhavam em grupo e se ajudavam mutuamente. Dava gosto mesmo. Mas estava eu a dizer que para que isto aconteça, realmente o professor tem que ter uma postura serena, mas de elevada exigência. Para quê? Para não permitir que haja esse conflito contínuo, esse ruído, esse barulho permanente, essa indisciplina que vai prejudicar seriamente a aprendizagem cooperativa. Portanto, é importante que, paralelamente à criação do grupo e à apresentação dos objetivos e das tarefas, que não podemos descuidar estes outros aspectos que são fundamentais, que têm a ver mais com o comportamento e com as atitudes. Portanto, na aprendizagem cooperativa também é frequente haver uma tabela no fundo da sala em que, de facto, os grupos são premiados, são recompensados pela forma como trabalham ou perdem pontos se realmente não cumprirem essas competências sociais que estão a ser aplicadas ao longo do ano letivo. Depois disto, ainda responder a outra questão: qual é a durabilidade destes grupos? É importante meter bem na cabecinha dos alunos que estes grupos não são fixos. Têm uma duração, podem durar um mês, podem durar 15 dias, podem durar só uma aula, mas é aconselhável, para que realmente se crie esse espírito de grupo e que haja mesmo a colaboração, a cooperação, é importante que eles se mantenham juntos durante um tempo um pouco alargado. Portanto, podem ser um mês, 2 meses, até mesmo 3 meses. Como o ano letivo, geralmente o ano escolar, é subdividido em 3 períodos, pois é aconselhável, talvez, que os grupos se mantenham mais ou menos durante os 3 meses. Isto não quer dizer que, por exemplo, no final de cada mês,
mediante a avaliação que se fizer, não possa haver reajustes, ou seja, retirar um elemento e colocar outro, portanto fazer alterações dentro desses grupos. Aí o professor tem um papel importantíssimo, tanto através da observação que ele vai tendo diariamente desse trabalho, da forma como estão a trabalhar, ele pode depois, enfim, numa reunião geral, ver porque é que determinado grupo trabalha melhor e outros trabalham pior. Portanto, isto também é uma forma de pôr os alunos a avaliarem a sua própria forma de trabalhar. Por fim, dizer só duas indicações, duas informações muito breves sobre o espaço físico. Logicamente que todos nós sabemos que muitas vezes as salas são demasiado pequenas para o número de alunos. O ideal seria que num curto espaço de tempo, num minuto máximo, os alunos pudessem, enfim, de certa maneira, desorganizarem a sala e colocar as carteiras, portanto, a ponto de poderem formar grupos de 4 a 4, ou seja, mas de uma forma muito rápida. E vice-versa, ou seja, quando o professor quiser que todos os alunos estejam individualmente a olhar para o quadro porque vai explicar uma matéria importante, o façam também, ou seja, esta mobilidade implicava que os materiais, as carteiras fossem leves. E, claro, quanto mais os alunos novos, quanto mais novos forem os alunos, mais leves deviam ser estas carteiras e as próprias cadeiras. Para além disso, era importante também ter projetor, ter placares para fixar as normas, as competências que se vão desenvolver e as regras que se devem seguir para termos um bom trabalho do grupo. A própria avaliação também pode aparecer numa grelha. É importante também possuir um relógio em que os minutos e os segundos se notem. É importante que o grupo responda às tarefas naquele tempo que o professor exigir, ou seja, se o aluno ou o grupo não conseguir fazer a tarefa naqueles 5 ou 10 minutos que o professor dá, é preciso avaliar o que é que aconteceu. E a partir daí, pois, incutir nos alunos que o fator tempo é importante. Por isso é que dentro do grupo há sempre aquele aluno responsável. O papel dele é controlar o tempo, assim como há outro papel que é fundamental, que é secretariar aquilo que o grupo está a fazer e porque não, também é importante o papel do moderador, do coordenador do grupo. Bom, espero que tenham gostado desta reflexão. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário e subscrevam o canal, porque nós por cá vamos continuar a falar um pouco mais sobre a aprendizagem cooperativa.